Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, como é que vocês estão? Espero aí que essa semana tenha sido abençoada, né? Os propósitos cumpridos, que Deus tenha conduzido vocês aí em pastos verdejantes. Seja bem-vindo, pessoal, a mais um capítulo da série Riquezas, né? O dinheiro, o que a Bíblia fala sobre essa área tão questionada biblicamente, espiritualmente. Quero agradecer a todos que já viram aí o primeiro episódio. Acesse aí as nossas redes sociais do SEM, Centro de Excelência Missionária no Instagram, Centro de Excelência Missionária no Facebook, meu canal no YouTube, Pastor Ronaldo Souza. Também chega aí os telefones, né, o telefone para contato. E estamos aqui para mais um episódio, né? Episódio 2, nessa quinta-feira, onde eu vou dar sequência, né, a essa série de mensagens. Serão 6 mensagens, essa é a segunda. A primeira já está aqui no YouTube, no Instagram. Você pode acessar lá para pegar a linha de ensino. E eu estou muito feliz, porque Deus tem assim usado essas séries de ensinos para edificar muita gente. Pessoal, no episódio passado eu dei início à série sobre riquezas, né? E falei a respeito de Lucas 16, do 10 ao 13, que é essa base que nós vamos caminhar nessa empreitada. Lá em Lucas 10 ao 13 eu falei a respeito de você ser fiel ao próximo, né? Quem é o meu próximo? O próximo são todos aqueles a qual me relaciono, não tem essa distinção de pessoas. Também coloquei ali algumas perguntas a respeito do dinheiro, né? Dízimo, oferta, o dízimo é do Antigo ou do Novo Testamento? No Novo Testamento não tem dízimo, muitos falam, oferta é o correto, como é que funciona, né, esse peso? E também estabeleci ali um equilíbrio, que eu vou usar algumas bases do Antigo Testamento e bases do Novo Testamento. E alguns já me questionaram a respeito desses processos do dízimo, da oferta, o que é o correto, o que não é, e um assunto que gera assim um incômodo na turma, na pastorada, nos líderes e até mesmo nos cristãos de hoje, que é a respeito das pagar imposto. É lícito pagar imposto? O que a Bíblia fala sobre imposto? Vamos entender um pouco isso? Eu vou abrir aqui um pouco essa linha de entendimento, principalmente para quem tem empresas, né? O pagar imposto nessa chega a ser imoral, nessa carga tributária do nosso país, é certo, né? Empresários que sonegam, como é que trabalha o campo da falsificação, produtos genéricos, como é que é esse ponto? Então, vamos dar uma apertada nesse processo. Em Mateus, capítulo 22, se eu não estiver enganado, deixa eu só pegar aqui a minha Bíblia, eu quero desde já aproveitar aí, enquanto você procura Mateus 22, quero agradecer a todo o pessoal da Igreja Presbiteriana, lá de Cianorte, Presbiteriana Renovada, o pastor Anderson, o pessoal do COMEC, que é o Conselho de Ministros Evangélicos de Cianorte, todas as cidades na região ali que estão também nos prestigiando, o pastor Leonel e tudo mais, toda a sua equipe, pastor Anderson, e todos vocês aí no interior do estado do Paraná. Eu estou muito feliz, obrigado pelo carinho de vocês, né? Nós estamos rodando uma escola lá que é o Técnicas de Libertação, que é o TDL, e tem sido assim um momento muito, muito rico, né? E Deus tem assim muitas bênçãos para essa cidade, viu, pastor Anderson? Um beijo para você. E obrigado pelas palavras. Mateus capítulo 22, olha só, a partir do verso 15, está aqui, né, na minha Bíblia, Mateus 22, a partir do verso 15, você vai ver uma discussão de Jesus com o pessoal do templo, e a discussão em si, vou dar uma resumida, fala sobre o imposto, né? É lícito pagar tributo, né? Você vai ver isso lá, é lícito pagar tributo? Então, a partir do verso 15, você vai ver ali, a partir do verso 15, 16, lá no verso 17 de Mateus 22, você vai ver assim: diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não?
Estão perguntando a Jesus. Jesus, reconhecendo a malícia, responde, né? Por que me experimentam? Vamos lá, vamos caminhar. Ele perguntou, de quem é essa esfinge na inscrição? Pegaram uma moeda, deram para Jesus e ele perguntou, de quem é essa imagem em inscrição que está nessa moeda? E responderam, é de César. Então Jesus respondeu, deles dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aí o verso 22 é que deixa claro exatamente onde eu quero chegar. Diz assim, ouvindo isto se admiraram e deixaram e foram. Enfim, ali era uma discussão, né? Embora o contexto teológico, Jesus está no templo, o pessoal está dando assim, fazendo perguntas a ele, era uma escola, era um seminário, né? Jesus estava num seminário dando aula, né, do reino lá dentro do templo e o pessoal veio perguntar a respeito do pagamento de imposto. Veja bem, alguns entendem que eu já tratei, já conversei com alguns empresários, enfim, pessoas profissionais liberais, que entendem que você abrir uma empresa e andar correto é sinônimo de falência. Isso está errado, isso é um pensamento errado. Quando você estabelece uma empresa, tecnicamente você vai ter que andar com as regras do ramo que você desenvolveu, ponto. Isso é indiscutível. Tem um contador, o processo do contrato social e tudo mais. Porém, muita gente compreende que só deve, né, dar a nota fiscal de um produto, principalmente da modalidade de empresa que você desenvolve, se o cliente pedir. Isso está errado. O cliente não tem que pedir, é obrigação sua de dar. Então você tem que dar a nota fiscal de um produto ou de uma prestação de serviço, entendendo-se diante da modalidade que você trabalha. Mas perguntaram a Jesus se tinha que pagar imposto. E Jesus foi altamente categórico, sim. Então, ou seja, o que é de direito do próximo, lembra do próximo? Devolva a ele. Então, se aquela moeda tinha a imagem de César, que representava o imposto, devolvesse para ele. Isso não é errado, ao contrário, isso demonstra caráter e postura. Mas Jesus falou um negócio extraordinário. Ele diz assim, mas o que é de Deus, devolve a Deus. Agora, para e pense. O que tem a imagem de Deus? Já parou para pensar? Então, um cristão tem a imagem de Deus? Sim. Então, um cristão deve devolver para Deus todo o seu procedimento de caráter. Uma empresa montada por um cristão, ele deve pagar todos os impostos? Sim, porque ele tem a imagem de Deus. A filosofia é de Deus? Sim, porque tem a imagem de Deus. Jesus é a razão de todas as filosofias. A indústria tem a imagem de Deus? Sim, porque se um cristão, dono de uma indústria, sonega imposto, a Bíblia diz que ele é ladrão, ele rouba. Então ele não está devolvendo para o governo aquilo que é do governo por direito e não está expressando a imagem de Deus daquilo que ele é por dever. Isso está errado. Então, eu devo pagar? Sim. O que a Bíblia fala sobre isso? Ah, pastor, mas é insano a carga tributária do ramo que eu trabalho. Sinto muito. Então, se você não quer ser uma pessoa correta e arcar com os custos do crescimento do seu ramo, vai trabalhar de empregado. Simples. Você não precisa pagar. Já vem debitado na fonte, aí depois você vai lá e pega o seu fundo de garantia. Então, Jesus está dizendo que a moralidade, os valores atribuídos a quem é de valor e a quem é de direito deve ser devolvido. Então, uma empresa deve pagar os impostos? Sim. Todos? Sim. Corretamente? Sim. Cuidado com essas brechas na lei, cuidado com esses jeitinhos, né? Existem muitos profissionais da contabilidade que são extremamente inescrupulosos, malandros, advogados. Gente, ser cristão é exatamente isso, é ser um embaixador do reino na terra. E a Bíblia diz, tem uma lei extraordinária, que é a lei do dar. Quanto mais eu dou, a Bíblia fala em Provérbios, né, 9, se me fala a memória, diz 9:3 ou 3:9. Quer ver só? Vamos entrar lá para não ficar só na minha sugestão. Em Provérbios, capítulo 3, se me fala a memória, Provérbios, capítulo 3, diz assim, né? Isso mesmo, Provérbios capítulo 3, verso 9.
Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho teus lagares. Então, resumindo essa fase de empresa, que eu não quero me estender, que eu quero entrar em outro assunto. Gente, você que é empresário, pague os seus impostos, seja honesto, devolva ao governo, às leis, às autoridades aquilo que lhe é de direito. Isso não vai deixar você mais pobre, ao contrário, porque existe uma lei que estabelece que quanto mais o justo for, a Bíblia diz, a casa do justo se enche de riquezas e bênçãos os quartos de delícia. Quanto mais justo eu for, quanto mais correto eu for, devolvendo ao meu próximo aquilo que é dele por direito, eu serei acrescentado. Será acrescentado mais e mais. Está lá em Lucas 16. Se você é fiel nas origens injustas, vão te confiar as verdadeiras. Por mais que pagar imposto nessa carga tributária que nós temos, e dependendo do ramo que você trabalha, é injusto, parece uma insanidade, parece um demônio. Pague, dê aí ao governo que é de governo, mas exerça a imagem de Deus nessas áreas. Essa é a lei do dar. Aquele que dá com generosidade, lhe é acrescentado mais e mais, mas tem a lei do reter. Presta atenção. A lei do reter diz assim, aquele que retém até o que tem, lhe será tirado. Eu não quero também assim ser atrevido em dizer que existe todo um contexto de boa administração, de fidelidade, de prestação de bom serviço, enfim, mas Jesus está dizendo bem claro, o que é do próximo dele, o que é seu, e devolva a Deus aquilo que tem a imagem dele, nosso caráter, a moralidade, ser a luz do mundo. Como tem cristãos horrorosos, fazendo serviços horrorosos e ainda coloca bases bíblicas para justificar que eu sou pastor, ali eu sou empresário. Não existe isso. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, não somente imposto em pagamento de contas, mas devolva a imagem de Deus para o mundo através de você, de que você não, eu vou andar correto. Eu conheço um empresário e é um homem extraordinário, um homem muito próspero, crente, cristão, que um dia ele abriu uma empresa, não vou falar qual é, porque era uma empresa muito conhecida, mas ele abriu uma empresa e quando ele confidenciou isso, ele disse assim, na oração, quando ele abriu a empresa dele, ele disse assim, Senhor, o dia em que eu não puder mais pagar todos os impostos e tributos que o meu ramo exige, o senhor pode fechar minha empresa. E fatalmente hoje ele é uma das multinacionais mais poderosas do país e para fora dele. Seja honesto, seja transparente nesse ponto. O segundo detalhe que eu quero enfatizar a respeito de pagamento de impostos é exatamente você estabelecer o que é justo. Eu costumo dizer, os juros é o chicote dos tolos, pagar juros não é bom. Mas devido à inadimplência e uma série de fatores, nós sabemos que as instituições têm esse ponto. Mas, e o dízimo? Eu devo dar o dízimo da empresa? Eu devo dar do lucro? Devo dar do bruto? Como que funciona? Olha só, eu vou colocar aqui um ensino, e eu posso ser que isso vai gerar uma certa demanda, mas essa é a ideia mesmo, é tirar você do comodismo. Muitas pessoas entendem que quando são empresários, pessoas cristãos que desenvolvem uma empresa, têm uma empresa, eles tiram, eu entendo, a sua receita, a sua prolabore, a sua retirada mensal, eles dão um dízimo dos 10% disso, e dízimo eu vou falar no terceiro episódio, eu vou aprofundar mais sobre o processo do dízimo, mas desse ponto de empresas hoje, de dar a Deus o que é de Deus e César o que é de César, muitos entendem, e não está errado, você tem um faturamento de 100 mil, então você pega, retira ali 10 mil desse faturamento bruto, que é o seu prolabore, e você então tira ali R$1.000 de dízimo. Amém? Que bom. Oferta não tem valor, aprenda isso, oferta não tem valor, porque o dia que você colocar valor em uma oferta, ou exigir um valor de oferta, isso não é oferta, é preço. Então, ele tira esse valor. Mas e a empresa? O CNPJ? Eu devo dizimar do CNPJ? Sim. Mas é uma empresa, ela tem custos, ela tem depreciação, ela tem funcionário, não importa. Quer ver só? Devolver a Deus o que é de Deus? Então, quando você tem uma empresa e você dizima do líquido, que fatalmente você tira os custos e fica um lucro líquido, você dizima desse valor. Eu entendo que muitos fazem assim, que todos devem fazer assim, principalmente os cristãos.
os cristãos principalmente, perdão, deve dar esse incentivo e esse exemplo aos não cristãos. Mas existe muito não cristão que é muito mais de caráter do que cristãos. Enfim, porém, você dá do líquido, tudo bem. Mas vamos dar uma subida no andar. Já imaginou você que fatura 100 mil no mês e você dá o bruto, né, o faturamento bruto dessa empresa de 100 mil, e você dá 10% desse bruto da empresa, do CNPJ? Uau! Você pode dizer assim, não, mas eu tenho que pagar água, luz, funcionário, impostos. Não, tudo bem, não, fique tranquilo. Você não está pecando. Mas para pensar. Se eu tenho que devolver a Deus o que é de Deus, e desses pontos de devolver a Deus o que é de Deus é o conceito de registrar a imagem dele em tudo, a gratidão em tudo. Então, de certa forma, se você der do bruto, você está perdendo dinheiro? Você está sendo injusto? Você está sendo crentão demais? Presta atenção. Vamos ver essa empresa então que fatura 100 mil bruto e você dá 10 mil dessa empresa, CNPJ da empresa, como forma de gratidão a Deus por tudo que você faturou naquele mês. Aí você pode dizer, mas tem os custos, mas presta atenção. Deus protegeu a sua empresa para ela não ser assaltada, Deus guardou a sua empresa para ela não ser roubada, estabeleceu os funcionários durante o mês todo sem que ninguém ficasse doente, o maquinário não quebrou, você usou a luz do governo, a pavimentação do governo, você usou o espaço do governo. Você pode dizer, mas eu paguei por tudo isso, tudo bem. Mas quem manteve tudo isso intacto para que você pudesse faturar os 100 mil bruto no mês, não foi a sua capacidade, nem o governo, foi Deus. Foi Deus. Deus que te deu a luz do dia, se você trabalha com manufaturado, Deus que te deu a luz da noite para gerar o processo, Deus que te deu o aço, Deus que te deu os caminhões, Deus que te deu os petróleo, Deus que te deu o diesel, os funcionários e uma infinidade de coisas. Quando você pega esse bruto dessa empresa e dizime, diz assim, Deus, obrigado, porque o Senhor fez a minha empresa prosperar. Gente, vocês vão ver o que é prosperidade. Como eu falei no começo, um ponto é você ser abençoado. Abençoado todos nós somos. Provérbios diz que o sol brilha para os justos e os injustos. Aquele que tem Cristo é abençoado, mas próspero é só aquele que entende que deve devolver a Deus aquilo que é dele e às autoridades e aos trabalhadores aquilo que é dele. Você está sendo justo e a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até virar dia perfeito. Já imaginou? Faça esse teste. Faça esse teste. Você dizimar do bruto da sua empresa como forma de gratidão a respeito a Deus. O problema é que nós aplicamos o nosso conhecimento, nossos olhos nos valores monetários de, puxa vida, vou ter que dar 10 mil da minha empresa para a igreja. E qual é o problema se você faturou 100? Ah, mas paguei, não sei, não olhe assim. Olhe por fé e obediência. E você diz assim, Senhor, eu estou devolvendo ao Senhor a honra de ser o dono da minha empresa, de estabelecer o conceito da minha empresa funcionar. E para encerrar, eu quero contar um breve testemunho desses ensinos a respeito do dízimo de empresários, ofertas de empresários. Outro dia, certa feita, eu atendi um empresário e ele tinha uma distribuidora de bebidas. Presta atenção nisso aqui, eu já estou encerrando. Distribuidora de bebidas. E nós entendemos hoje que distribuir bebida é tudo, destilados, alcoólicos, eu estou falando cristão, por favor, não me interprete mal. E esse pastor, era um pastor na ocasião, ele tinha uma distribuidora de bebidas e ele distribuía tudo, vendia cigarro, bebidas alcoólicas, destilados. Curiosamente, uma distribuidora de bebida hoje, você olha em alguns lugares, tem que ter grade, tem que ter câmera, tem que ter uma série de proteções. Isso eu entendo que isso é o cúmulo. E ele fez, eu não lembro na época que ele estava com dificuldade financeira e nós conversando e eu dando esse ensino a ele, eu falei assim para ele, eu vou colocar um nome fictício, eu falei, João, por que você não faz um teste? Ele falou, qual? Pare de vender bebida alcoólica. Ele falou, mas se eu parar, eu vou fechar, eu vou quebrar. Eu falei, não vai não. Primeiro ponto, pare de beber bebida alcoólica. Segundo, chama Deus para ser teu sócio. O contrato social dele, só tinha ele, né, como sócio, como dono majoritário. Eu falei, chama Deus para ser teu sócio, inverta o processo. Deus é o dono e você o empregado. E lógico, no papel isso é impossível, mas moralmente, espiritualmente, faça isso. E
e dê o dízimo de tudo que você vender do bruto. Ele ficou meio relutante, ficou meio... Eu disse a ele, faça, o que você tem a perder? Se você entender que não deu errado, errado você já está. Então pare, continue fazendo o que você faz. E ele, talvez essa palavra caiu no coração dele, e ele disse a mim, não, eu vou fazer uma experiência de 2 meses. Ele vendeu todo o estoque que ele tinha de bebidas alcoólicas, cigarros, tudo, não comprou mais. E ele começou a implantar, mudou um pouco a fachada da empresa, colocou um ambiente mais familiar. E no primeiro mês ele dizimou de tudo. Ele percebeu assim que foi um pouco salgado, mas ele entendeu que estava no caminho certo. No segundo mês ele já não tinha renovado mais o estoque de bebidas alcoólicas. E ele colocou, lembro que na época, polpas, sorvetes, no atacado, bebidas, sucos naturais. Ele foi incrementando e resumindo, né? Ele fez isso, ele está fazendo até hoje. Hoje ele tem, já tem uns anos, se não me falha a memória, deve ter 4 ou 5 lojas esparramadas pela cidade onde ele mora. Uau! Já viu Deus perder? Não, né? Então a Bíblia deixa bem claro. Você quer ser próspero, rico, né? Multimilionário, seja lá o nome que você queira dar. Mas entenda, dê a Deus o que é dele por direito, dê, né, aos homens o que é deles por direito, ser fiel ao próximo, e você vai ver Deus te promovendo. E entenda, quando um cristão estabelece esse valor dentro do seu coração, dentro do seu estilo de vida, ele muda toda a história. Para deixar para o episódio seguinte, no capítulo 3 da semana que vem, lembra de Abraão? Capítulo 12, ele é chamado para uma missão, as panelas vazias, passa fome, e ele desce para o Egito. No capítulo 12, ele desce para o Egito de Gênesis, né? Capítulo 12 de Gênesis, ele desce para o Egito, pobre, com fome. E não vou entrar no mérito de que ele fez com Sara, mas a Bíblia disse a Abraão, quando ele saiu no capítulo 12, quem te abençoar, Abraão, eu vou te abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. Deus não estabeleceu a pessoa, quem. E o Egito abençoou Abraão. E o Egito entra na história humana, na Bíblia, no relato bíblico, ali, quando Abraão foi para lá. Então, primeiro, que Abraão estabeleceu destaque ao Egito. Segundo, o Egito financiou a viagem missionária de Abraão. Ele entra pobre e sai rico. Terceiro, pelo ter feito isso ao Egito. Por o Egito ter feito isso a Abraão. Egito, lá na frente, se tornou uma das maiores potências da terra, inclusive livrou a terra da fome mundial. Uau, isso é espetacular. Mas vamos estudar isso no episódio 3, semana que vem, da série Riquezas. O que a Bíblia fala sobre tudo isso, todo esse conceito de dinheiro. Siga-nos na rede social, tá aqui o Instagram, Facebook, meu canal no YouTube. Eu aguardo você, Deus abençoe.